E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo eu vou responder a seguinte pergunta: o que significa razão entre dois números? E para compreender melhor este conceito, nós vamos analisar dois exemplos. Mas antes de irmos para os exemplos, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora compreender o que significa a razão entre dois números. Nós vamos começar analisando a definição de uma razão. Por definição, uma razão entre dois números A e B representa uma divisão entre esses números, geralmente escrita na forma de uma fração. E aqui nós estamos considerando os números A e B. E nós estamos considerando na forma de letras porque nós queremos generalizar essa razão. E como nós estamos analisando uma razão entre dois números, dos quais o primeiro é A e o segundo é B, nós temos que escrever uma razão que pode ser representada na forma de uma fração da seguinte maneira. O primeiro número que aparece representa o numerador e o segundo número que aparece na razão representa o denominador. Então, voltando aqui para a definição, nós sabemos que uma razão entre dois números A e B pode ser representada por essa fração. Mas nessa fração, o numerador deve ser A e o denominador deve ser B. Porque quando nós estamos falando de uma razão entre os números A e B, nós utilizamos uma fração A sobre B para representar esta razão. Lembrando que o primeiro número que aparece é o numerador e o segundo número que aparece será o denominador. E como toda fração representa uma divisão, nós também podemos escrever esta razão da seguinte maneira: A dividido por B. E quando nós conhecemos os valores de A e de B, nós também podemos resolver esta divisão e escrever o quociente dela. No entanto, de modo geral, uma razão é representada na forma de uma fração, assim como nós temos aqui na definição, que geralmente uma razão aparece na forma de uma fração. Agora, para compreender um pouco melhor este conceito, nós vamos analisar dois diferentes exemplos que envolvem um mesmo contexto. Então vamos começar pelo primeiro exemplo. No enunciado, nós temos o seguinte: na sala do 8º ano da Escola Estadual do Campo de Novo Sobradinho há 20 alunos. Dentre esses alunos, 10 são meninas. Com base nessas informações, qual é a razão entre o número de meninas e o número de meninos da sala? Se nós analisarmos, nós precisamos escrever aqui a razão entre dois números, que são o número de meninas e o número de meninos. Dessa forma, nós podemos escrever esta razão na forma de uma fração, na qual o numerador é dado pelo número de meninas, porque aqui nós vamos determinar a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Logo, como o número de meninas apareceu aqui primeiro, ele é o que representa o numerador. E o número de meninos apareceu logo na sequência, ele representa o denominador. O que significa que uma razão pode ser escrita na forma de uma divisão, que pode ser representada por esta fração. Nós temos o número de meninas dividido pelo número de meninos. Mas qual é a quantidade de meninas que nós temos na sala? Nós sabemos pelo enunciado que existem 10 meninas. Além disso, nós sabemos também que há um total de 20 alunos. E se 10 são meninas, a quantidade de meninos pode ser determinada se nós subtrairmos esses 10 do total de 20 alunos. Ou seja, nessa sala nós temos 10 meninas e também 10 meninos, porque ao somar 10 mais 10, nós vamos obter um total de 20 alunos. Portanto, esta razão será igual a 10 dividido por 10, ou seja, 10 sobre 10. Nós podemos ler como 10 décimos, e esta fração ela pode ser simplificada. Nós podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo número 10. E ao resolver esta divisão, nós teremos um quociente igual a 1 sobre 1, que nada mais é do que 1 dividido por 1. E 1 dividido por 1 é igual a 1. Portanto, nós podemos concluir que a razão entre o número de meninas e o número de meninos dessa sala é igual a 1. Mas o que isso significa? Isso significa que para cada uma menina da sala, existe um menino também. Nós podemos ainda fazer uma outra conclusão, que também nós já observamos pelo enunciado, que a quantidade de meninas representa a mesma quantidade de meninos. E isso só acontece porque a razão entre a quantidade de meninas e a quantidade de meninos também é igual a 1. E você conseguiu compreender como nós calculamos a razão entre a quantidade de meninas e a quantidade de meninos? Nós vamos agora analisar um segundo exemplo, no qual nós vamos analisar uma outra razão. Então vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos o seguinte no enunciado:
Na sala do 8º ano da Escola Estadual do Campo de Novo Sobradinho há 20 alunos. Dentre esses alunos, 10 são meninas. Com base nessas informações, qual é a razão entre o número de meninas e o número total de alunos da sala? Agora, para calcularmos esta razão que nós temos aqui no enunciado, nós vamos considerar o número de meninas e o número total de alunos da sala. Ou seja, nós teremos a seguinte fração: a quantidade de meninas dividida pela quantidade total de alunos. E nós sabemos que nessa sala há 10 meninas e que a quantidade total de alunos é igual a 20. Portanto, a nossa fração será a seguinte: 10 vinteavos, uma vez que nós temos a quantidade de meninas sobre a quantidade total de alunos. E essa fração nós podemos simplificar também. E nós podemos fazer isso porque nós observamos que tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos de 10. E para simplificar essa fração, nós podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo número 10, uma vez que tanto 10 quanto 20 são múltiplos de 10. E ao resolver essas divisões, 10 dividido por 10 é igual a 1 e 20 dividido por 10 é igual a 2. E essa fração simplificada é igual a 1/2. Desse modo, a razão entre o número de meninas e o número total de alunos da sala é de 1 para 2. Mas o que isso significa? Isso significa que a quantidade de meninas em relação à quantidade total de alunos da sala representa exatamente a metade, uma vez que 1 é a metade de 2. E nós podemos chegar na seguinte conclusão: a quantidade de meninas representa a metade da quantidade total de alunos. E além disso, nós podemos representar essa razão também na forma decimal. Ao dividirmos 1 por 2, nós vamos obter um resultado igual a 0,5, que é a mesma coisa que 5 décimos. No entanto, quando nós estamos falando de razão entre dois números, nós geralmente utilizamos a forma de fração para representar essa razão. E nesse caso, como é a razão entre o número de meninas e o número total de alunos, o número de meninas representa o numerador e o número total de alunos representa o denominador. E você conseguiu compreender o conceito de razão por meio desses dois exemplos? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.